Fala galera, bom dia. Trouxe um vídeo aqui para falar para vocês sobre alguns conflitos que estão acontecendo agora, dia 13 de maio de 2021, ali entre Israel e os palestinos, mais um, né? Realmente a situação ficou bem grave. Em 2 dias seguidos houve a derrubada de 2 prédios por mísseis, né? Por projéteis de Israel, perfeito? E por que isso? Por causa de uma intenção de Israel de retirar alguns palestinos de uma área de Jerusalém Oriental, perfeito? Se vocês bem sabem, Jerusalém ela é proclamada pelos judeus, por Israel, por ser a terra santa deles, né, entre aspas, e que não poderia ser ocupada pelos muçulmanos, né, ou por outros povos teoricamente. Porém, Jerusalém ela é legalmente dividida. Então existe uma parte que está para os árabes palestinos, existe uma parte que está para Israel, mas não é assim que Israel considera. Então eles agem como se Jerusalém tivesse toda com eles, e eles realmente fazem uma política de segregação, não é criticando, perfeito? Mas eles realmente fazem uma política de assim, ó, nessa área aqui vão ficar israelenses. Simples assim. Não tem algo, por exemplo, igual aqui no Brasil, em que para eu fazer um processo para retirada das pessoas da residência, vai analisar uma série de coisas, se a residência é irregular, se está pagando certinho, várias coisas, né? Várias coisas vão ser levadas em conta, se aquele terreno realmente é público, e aí sim você vai tomar a decisão de retirar a pessoa, e ainda assim é muito polêmico. Lá é simplesmente assim, ó, aqui vai ficar um israelense, lógico, tem uma aparência legal com certeza, mas no fundo ó, nós vamos colocar israelenses aqui, né? E isso causou uma revolta, e o Hamas já fez um primeiro ataque, e aí em um ataque que surtiu um efeito, porque normalmente o escudo antimísseis de Israel ele funciona muito bem, mas alguns mísseis passaram e Israel começou a revidar, perfeito? Então basicamente é isso que está acontecendo. Você tem algumas questões bem complicadas lá, porque você tem resoluções da ONU dividindo Jerusalém e dando realmente um destaque para o povo palestino, porque o povo palestino dentro de Jerusalém e nas áreas adjacentes se comportam como refugiados. Qual é o passado disso? Bom, em 1917, uma declaração chamada Declaração Balfour trouxe os judeus de volta, né, para sua terra, porque aquela área era da Inglaterra. A Inglaterra prometeu aquela área para árabes, israelenses, e os judeus começaram a retornar para essa área, perfeito? Aí que os conflitos começaram a ocorrer, mas não nessa época, né? Depois de um tempo, principalmente ali depois da Segunda Guerra Mundial. E aí em 1947 a ONU oficialmente criou o Estado de Israel, 1947-48, a ONU criou o Estado de Israel e já começou ali a delimitar a área, mas logo em 1948 já houve uma primeira guerra árabe-israelense, né? Juntou países como o Líbano, juntou o próprio Iraque, Síria, a Transjordânia na época, já os palestinos, contra os judeus, perfeito? Já em 1956, né, ocorre a Batalha de Suez, né, em torno ali do canal realmente. Logo depois, 1967, a Guerra dos 6 Dias, perfeito? Em que Israel conseguiu ali muitas áreas, né? E em 1973 a Guerra do Yom Kippur.
tá? Então esse é o passado desses conflitos. Israel, adquirindo muita capacidade militar, sempre acaba prevalecendo, né? Bom, não vamos emitir nossa opinião aqui. O fato é que existem determinações legais em relação aos palestinos, e antes de Israel tomar alguma ação, sempre é necessário avaliar quais são essas questões legais internacionais. Lembrando que legislações internacionais, elas não são determinantes, tá, para os países, na maioria das vezes, a não ser que seja ius cogens, né, que seja uma determinação que eles consideram universal, como direitos humanos, mas ainda assim não é determinante de fato. É determinante na hora de um processo de julgamento, mas eu não posso prender o líder de Estado numa prisão mundial, por exemplo. Isso não existe, né? Perfeito? Então existem essas legislações, quando eu falo, são as legislações internacionais, mas que têm que ser obedecidas, na minha opinião. Beleza, galera? Isso foi um pouquinho sobre o conflito árabe-israelense que está acontecendo agora em 2021. Bem quente. Valeu, galera. Para mais conteúdo como esses, siga o canal, beleza? E comente aí o que você acha, qual a sua opinião. Isso é algo bem polêmico, beleza? E estamos aí.